Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Já vamos tirar os mitos. Tá. Vamos tirar os mitos. Maria Madalena não era prostituta. Ponto. Não. Quem criou essa ideia de Maria Madalena prostituta foi o Papa Gregório Magno, 591 depois de Cristo, que numa homilia. E o que é homilia? Homilia é aquele sermão que o padre faz na missa e que o evangélico chama de pregação. Sei. Homilia é um nome mais bonito, né? Vem do grego, né? Tanto é que o termo que estuda pregações a gente chama de homilética. Parece o Cebolinha falando de uma piada. Exatamente. Homilia. Né? Homilia. Não entendeu, né? Não entendeu, não. Essa foi Homilia, tiozão, né? Entendeu? Entendeu? Homilia. Ele ignorou. Não, ele achou só bem ruim, Ele só mas ele achou entendeu ruim, essa. né? Mas então, o que acontece? O Papa Gregório Magno fez essa homilia e colocou lá, e sabe aqueles Mas baseado erros... em quê? Tem algum indício? Baseado no mesmo erro, um parênteses aqui, Tá. que muitos pregadores da Bíblia cometem hoje. Que às vezes o pessoal, assim, não estuda o texto como deveria e coloca uma maneira, assim, poética de falar uma coisa e agora Davi contra Golias se torna símbolo de qualquer briga que você tem contra o mercado de trabalho, contra o seu patrão. Entendi. E tudo muito bonitinho, tudo muito legal e tudo, mas você sai por completo daquilo que o autor quis dizer. E ele criou. Alguns pensam que uma das razões pelas quais ele criou Maria Madalena, essa figura da prostituta, foi porque o nome dela estava ganhando muito poder na igreja. E aí o patriarcado, agora no sentido mais Feminista, pejorativo né? da palavra, se sentiu ameaçado. Entendi. Eu costumo dizer, Vilela, até vendo essas observações da Fabi aí, que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Boa. Você entendeu? Então você não resolve um extremismo com outro extremismo. Esse é que acontece. Então, se você tinha um extremismo da mulher antes completamente subjugada, agora você quer resolver isso com a mulher completamente, entre aspas, liberada, que não é liberação, como vocês colocaram. Então, Maria Madalena, ela foi de um extremo, Sei. de quase a esposa virtual de Jesus. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que os gnósticos criaram, o Evangelho segundo Maria Madalena, Mas aquela ele- coisa toda. E aí Mas ele ele só ficou famoso por causa do Dan Brown também, né? Dan exatamente. Brown fez Senão isso, ficava na academia, ninguém saberia. Ninguém É sabia verdade. disso, ele que levou isso pro mainstream. E no outro extremo, você tem... Não, ela era uma prostituta. Mas isso tá tão enraizado, porque, por exemplo, eu nunca nem discuti essa versão de que ela era prostituta. Pra mim era um fato e É era... porque tem as Marias, né, que se confundem. Eu acho que isso é muito importante falar. Exatamente. Tem É que eles colocam todas as Marias que aparecem como uma mesma Maria. E daí e o tem Gregório confundiu a Maria também com a mulher adúltera Com a de mulher Apocalipse adulta que- capítulo 8, que também não era prostituta. Olha que interessante. Aquela que tava sendo Aham, apedrejada? a mulher adúltera e mulher prostituta não é um sinônimo perfeito. Tá certo? Porque a prostituta é uma profissional do sexo. Sim, ela ganha pra isso. Ela ganha pra isso. A mulher adúltera, tecnicamente falando, moralmente falando, você fala que tudo é errado, adultério. mas tecnicamente falando, a adúltera é uma mulher que é casada, abandona o marido dela pra Sim, ter um amante. são Isso que é duas coisas adúltera. diferentes. Ou que trai É. o marido e continua com o marido. Exatamente, e uma vários solteira outros. nunca vai ser adúltera. É. Entendeu? Uma prostituta, então. Prostituta não é adúltera porque ela não tá... Ela não tá presa presa a ninguém, exatamente. Então a mulher adúltera é um outro caso. Então a mulher adúltera também não tem nada a ver com prostituição e nem com Maria Mas Madalena. você acha que ele juntou as Ele duas? juntou as duas. E muitos autores até hoje advogam essa tese. É, Que são a mesma coisa. eu sou de Minas, conta assim, lá vem ela com aquela cara de Maria Madalena, Madalena. arrependida. É mesmo, Maria Madalena arrependida. Você É. entendeu? Ficou. E aí, o curioso é que ela demorou muito a entrar na lista de santos da Igreja Católica. Maria Madalena já era canonizada na Igreja Ortodoxa, mas na Católica foi o Papa Francisco, que Só agora, o Francisco. sim, em julho, que é o dia dela lá, que é Santa Maria Madalena. Mas foi o Papa Francisco, 2000 anos depois. Ela era chamada de apóstola apostolorum, apóstola dos apóstolos. Sei. Ela era reconhecida assim, mas não santa. E aí muita gente, a teoria da conspiração começa a aguçar, né? Por que Por quê? essa demora? Porque
Deve ter alguma coisa por trás. Sendo que a igreja já canonizou uma mulher que era incendiária e um cara que era viciado em jogatina. Exato. E por que não ela, né? Quem que é incendiária? A incendiária é Santa... Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Ah, é? Dá Você uma não gulgada aí. O Você vai... Paquito ou a Laura? Paquito. Não, Paquito. Tá. Ele tá mais... A Laura, eu não sei como é que tá o Wi-Fi dela ali. Tá bom. Santa Incendiária. Tá. Colocar Santa Incendiária no Mr. Google aí, ele vai ajudar. Então, e a Maria Madalena não era. Por que isso? Então, pensavam que ela, de certa forma, ameaçava a hegemonia da igreja. Agora, eu não posso resolver isso também criando uma série de teorias da conspiração Ninguém que, nunca na vai saber, verdade, na ela verdade. era a esposa de Jesus, aquela coisa toda, e a igreja abafou isso. Aí veio o Dan Brown, que vocês mencionaram. Dan Brown, só para o pessoal, pra gente colocar, é que ele fez o Código da Vinci, que foi um sucesso, Foi um sucesso. absurdo, e ele colocava que tinha uma linhagem de Jesus, uma família Escondida, na protegida. França. Na França, né, exatamente, os merovíndios. Que viriam desse relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Mas isso não tem comprovação nenhuma, é uma teoria maluca. Não, né? maluca. Embora você tenha na França lá Os merovíndios, você tem toda uma tradição que ela foi pra lá, mas não tem nada que E é comprove ficção, né, isso. gente? É Ele ficção. tem direito total de fazer uma ficção É. e inventar. Só que ele foi muito esperto, ele fez Ele aquela deixou no ficção ar, né? de... Ó, gente. Você coloca ali um pouco de verdade. É. A mulher dele é historiadora, né? Total. A mulher dele é e- especialista em simbologia, então ele e tem bota... Aí coloca o quadro do Da Vinci. do Da Vinci. Tem umas polêmicas também ali com o Dan Brown, muito interessante, porque quando você lê o livro do Dan Brown, já que estamos falando de Maria Madalena, o livro Claro, dele claro. também toca ela, E é já bom vou o dar livro, né? spoiler, Muito vou dar bom, spoiler. não, Você não muito consegue bom. parar de ler aquilo lá. É, só que Como quem é literatura, historiador... ele é fraco, mas como Você fã- deve ter se Não, incomodado, mas então. como conteúdo também é fraco. É mesmo? Eu vou falar por quê. Ele tem tantos erros primários, de história. Como Ele literatura, fala bem- de Paris, ele dá uma data errada da fundação de Paris. Olha que eu tô lembrando aqui, eu li Nossa, esse livro há uns coisa 20 básica, anos. né? É, devia ter. Dos merovíndios, muitos erros com relação a eles lá. São vários erros, estou tentando pegar alguns aqui agora, dos Cavaleiros Templários. Ele coloca Paris fundada numa época que Paris não foi fundada. Ele chama, por exemplo, Ele deu uma Mona forçada nas coisas Lisa. pra tudo dar certo. né? É que assim, os plots, falando como escritora, né? Os plots são muito interessantes, Exato. mas tipo assim, os personagens são rasos, a gente tem É. vários erros de construção de personagens, os arcos dos personagens são super frágeis, a É. narrativa, ela é toda assim. Mas esses livros, eles vendem muito porque eles atiçam a curiosidade, tem polêmica, tem muita aventura. Você tem os elementos que E ele que coloca falam- como cálice sendo ela, né? sendo ela. aham. Isso eu achei da parte criativa muito boa. Ou já tinha uma linha de gente que Não, achava... já tinha. Não Essa foi ideia uma do invenção Santo dele, Grau então. já tem, que o Santo Grau seria Maria, já tem esse antigo. Agora, só que o ponto é que o Dan Brown, ele comete... Olha, interessante, essa leitura que você está fazendo do ponto de vista literário, eu não tenho, porque ela é... Aliás, uma das coisas que a Fabiana tem, ela tem cursos, inclusive para as pessoas aprenderem a ler no sentido de ler bem o livro, devorar bem o livro, redação, ela é jornalista, né? Eu não tinha essa informação da crítica literária dele, mas eu tenho da crítica histórica. Eu falei assim, porque são tantos erros que ele ia cometendo. Como eu falei, eu não lembro todos aqui, porque eu li há mais de 20 anos esse Sim, livro. sim. E na Mas a época gente foi foi muito- notando, mas coisas assim, que quem não é da área... Passa batido. Passa batido, mas é como se alguém colocasse assim, que o Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1512. Entendi. Você fala assim, peraí, a data tá errada, o figurante tá Tá errado, errado, tá errado. Mas quem não conhece a história do Brasil, Passa. nossa, que legal. Aí a gente se pergunta, por que Dan Brown cometeu tantos erros primários assim? Parece que o livro foi escrito às pressas. Essa é uma característica muito forte do ponto de vista histórico, do conteúdo. Eu não sei se do ponto de vista literário seria uma Também, coisa... você requer tempo pra modelar um personagem. Ele foi tem- feito mesmo assim... Mas assim, do ponto de literatura também. Eu lembro que um professor meu de literatura na Inglaterra usava ele como exemplo do que não fazer em arco narrativo. Sério? É. Agora vem... Ser meio básico assim? É, tipo, ele comete erros muito básicos na criação dos personagens. A gente chama de Tomada arco de deci- personagem. tomada de decisões. Não, na formação. Quando você vai escrever personagens, você faz a história, background do personagem, a backstory dele, as motivações, o caráter. Você tem uma série de estruturas que você precisa colocar pra criar personagens redondos, personagens planos, personagens secundários. Tem uma série de coisas técnicas Sim. que você vai saber lendo um bom livro. Você sabe se é bom ou se não é. Aquele personagem te prende ou se não prende, entendeu? Erros que Dostoiévski nunca cometeria. Então, assim, quando a gente analisava isso na escola de literatura, tipo, gente, não faz sentido. Por que ele teria condições de fazer melhor qualidade de personagens, melhores arcos? Por que não fez? Mas isso eu acho que tem a ver com o que você vai falar. Foi às tem, pressas. agora parece que foi às pressas. A impressão que dá é essa. Aí tem uma coisa curiosa.
Porque o livro dele foi lançado em inglês pela editora Doubleday. Doubleday. E essa editora, ela tem como principal cliente a Igreja Católica. Ué, mas... Aí fica estranho, porque um livro contra a Igreja Católica, por que a Doubleday ia publicar esse livro? E eu fui numa conferência em Portugal, uma vez eu participei lá, e nessa conferência foi dito lá que eles acreditam que um setor da igreja encomendou esse livro porque estavam começando a acontecer os problemas de violência contra menores, envolvendo muitos padres, pedofilia, muitos problemas de pedofilia. Era uma cortina de fumaça E estava muito explodindo. boa. Então você sabe que às vezes aquela cortina de fumaça, Exato, vai você pra outro lugar. sai para um escândalo, aí você tira o holofote daquele problema, vai para outro, e como o livro bombou no mundo inteiro, Só e se é uma falava verdade, vai disso, arrebentar com o cristianismo, aquela coisa toda, e o livro ficou muito naquela pegada assim, é um romance? Mas pode não ser. Não, ficava muito isso. Pode Tem não um ser. documentário Pode falando- não ser. Aí começaram a falar que tinha lá nos arquivos mesmo, Do Vaticano. do Vaticano muita e coisa. tudo, na Biblioteca de Paris também, tinha lá de Lyon, né? Aquela coisa toda. Então, aí muita fazendo viagem gente pra França e Pra ir percorrendo- nos lugares, pra ir faziam nos turismo lugares. do livro. exatamente, tinha muita turismo gente, do livro. inclusive eu, que na época era professor de religião lá no NASP, a gente ficava preocupado em ler o livro e refutá-lo. Ah, é? Por quê? Muita gente cristã ficou preocupada em refutar o livro para não... Peraí, estão falando mal da minha mãe, né? Vamos colocar assim, né? Só que daí você tá todo mundo falando disso aqui, que é um Esquece. problema contornável, e E esse aqui que não é esquecendo o outro. contornável vai ficando. Que era os casos de pedofilia que estavam estourando. faz Então, muito sentido. eles afirmaram isso lá. Eu não posso fazer essa afirmação, mas faz muito sentido. Eu ouvi isso numa conferência em Portugal que eu fui. E linka. Então, por isso que o livro foi escrito meio às pressas e tem esses erros. Agora, ele erra na Também não dá pra história e saber, erra porque ninguém vai tudo. confessar nada nunca, claro. né? Então vai ficar só Exatamente. na- E ele ficou rico.